galera, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, vamos começar agora o capítulo 3 da nossa apostila, tá? No capítulo 3, nós vamos falar sobre polígonos e mosaicos, tá? Então, a gente vai começar vendo os conceitos de polígonos. Então, vamos lá. Polígono é uma linha plana fechada, formada por segmentos de retas que são unidos pelas extremidades. Então, eu tenho aqui, ó, uma figura, né, fechada, formada por segmentos de retas, né, unidos em suas extremidades. Então, uma figura fechada, toda formada por segmento de retas. Uma figura fechada, né, formada por segmentos de retas. Uma figura fechada, formada por segmentos de retas, tá? Os polígonos, eles podem aparecer de duas formas. Então, eles podem aparecer como polígonos convexos e quando eles são convexos, né? Se a gente marca dois pontos internos dentro de um polígono, né? E a gente traça uma reta nessa parte interna, né? E essa reta fica totalmente contida no interior do meu polígono, então esse polígono é convexo. Então, aqui, ó, escolhi dois pontos. Um ponto aqui, um ponto aqui. Tracei uma reta. Essa reta tá totalmente contida na parte interna do meu polígono. Aqui, um outro exemplo, ó. Escolhi dois pontos. Um ponto aqui, um ponto aqui. Poderia ser um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Aí, eu tracei a reta. Essa reta ficou totalmente na parte interna do meu polígono. Outro polígono, ó, né? Escolhi dois pontos, um ponto, dois pontos. Poderia ser de qualquer forma esses dois pontos, tá? O que aconteceu com essa reta? Ela ficou totalmente na parte interna do meu polígono. Então, quando isso acontece, eu tenho um polígono convexo, tá? Eu também posso ter um polígono não convexo ou côncavo, né? Vamos ver quando que isso acontece. Se ao traçarmos uma reta no interior do polígono e qualquer parte desta reta passar pela parte externa desse polígono, né? Este é classificado como polígono não convexo ou côncavo. Então, aqui, ó, peguei dois pontos, um ponto aqui, tracei uma reta. Essa reta não ficou totalmente na parte interna do meu polígono, né? Uma parte dela tá aqui na parte externa, ó. Aqui também, ó, uma parte dela ficou na parte externa. Se eu traço um ponto para cá, outro para cá, sempre que eu tiver uma entrada e em qualquer lugar, se eu escolher esses dois pontos, uma parte ficar para fora, ó, uma parte ficar externa, esse carinha aqui, esse polígono já não é mais polígono convexo, ele vai ser não convexo ou côncavo, tá? Aí, aqui a gente tem outro conceito, né? A gente vai falar de elementos de um polígono. Então, quem são os elementos do meu polígono, né? Eu tenho alguns elementos. Então, tenho aqui, tracei o meu polígono, marquei todos os vértices, ó, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E, tá? Então, marquei os vértices, né? Vamos ver quem são os vértices. Vértices são as extremidades dos lados. E quem são os lados? É todo o segmento de reta que forma o polígono. Então, aqui eu tenho o lado AB, o lado BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA, tá? Então, esses segmentos de retas, juntos, eles formam vértices, né? A extremidade do segmento de cada reta dessa figura fechada é um vértice. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E, tá? Um outro elemento do meu polígono é o ângulo interno. Então, ângulo interno é aquele ângulo formado por dois lados consecutivos, tá? Aí, aqui, ó, sua medida é feita na parte interior do polígono. Se a gente tá falando de ângulo interno, a gente vai medir pelo lado de dentro. Então, tenho aqui, ó, ângulo interno formado pelo segmento AE e consecutivo ED. Então, a semirreta AE é consecutiva à semirreta ED, tá? Esse lado aqui vem logo depois desse, tá? Então, esse carinha aqui é um ângulo interno. Vou medir este ângulo como? Só nessa parte interna, tá?
Um outro ângulo que pode acontecer, que eu posso formar, é o ângulo externo. Como que eu vou formar esse ângulo? Pelo prolongamento do lado. Então, eu peguei o lado AE, aumentei ele. Quando eu aumento esse lado, eu formo um ângulo, ó. Que ângulo é esse? Ângulo externo, tá certo? O que é importante eu saber que ângulo externo e ângulo interno de mesmo vértice, eles são suplementares, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho o ângulo interno e o ângulo externo, eles são de mesmo vértice. Quem é o vértice desses dois ângulos, do interno e do externo? É o E, tá bom? Então, quando isso acontece, esses ângulos são suplementares, tá? Tenho a parte interior do meu polígono, que é tudo isso que tá aqui dentro, e tem a parte exterior, que é a volta toda, a parte externa dele toda, tá certo? Tenho a diagonal. O que é uma diagonal? É cada segmento de reta que une dois vértices não consecutivos em um polígono. Por exemplo, eu não posso traçar uma diagonal entre o vértice A e B, porque A e B são o quê? São consecutivos. Então, eu vou pegar o vértice A e o vértice C, eles não são consecutivos, tá certo? Aí, eu tracei uma reta, uma semi-reta. Esse carinha aqui recebe o nome de diagonal, tá? Tem também a classificação dos polígonos, né? Todo polígono é nomeado, de acordo com o número de lados, tá? Essa teoria aqui tá na página 89, eu quero que vocês consultem, tá? Outra coisa que é muito importante a gente falar agora nesse primeiro momento é sobre, mais profundamente, sobre as diagonais do polígono, né? Então, lembrando que diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, né? Porque se é consecutivo, eu não posso ter diagonal. Aí, eu coloquei aqui um caso, que é o triângulo. O triângulo não tem diagonal. Por quê? Porque todos os vértices são consecutivos, tá certo? Aí, eu fiz aqui um quadrilátero. Esse quadrilátero, ele me permite ter duas diagonais, né? Quem são esses caras? São os vértices não consecutivos, que nem o vértice que é consecutivo a A é o B. Então, aqui eu não posso traçar uma diagonal. Mas o vértice oposto a ele, que é o C, eu posso ter uma diagonal. A mesma coisa entre o vértice B e o vértice D. Também posso ter uma diagonal, porque eles não são consecutivos, tá certo? Então, aqui eu tenho duas diagonais, a diagonal AC, formada pelo vértice A e pelo vértice C, e a diagonal BD, formada pelo vértice B e o vértice D, tá? Aí, eu coloquei aqui também o exemplo de um pentágono, né? Esse carinha tem 5 lados, é um polígono com 5 lados. Então, marquei aqui os vértices. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, e tracei todas as diagonais. Então, peguei do meu vértice A, tracei a diagonal entre A e C. Também tracei a diagonal formada entre A e D, tá? Depois eu fui para o vértice B, tracei a diagonal entre B e B e D. Depois eu fui para o vértice C, tracei a diagonal em relação a E. Então, essas são todas as possíveis diagonais que eu posso traçar em um pentágono, tá certo? 5 diagonais. Imagina que eu tenho aí uma figura com muitos lados. Eu posso me perder e vou até cansar e perder tempo de ficar traçando diagonal assim, né? Então, existe uma fórmula, tá? Existe uma fórmula e essa fórmula já me dá o número de diagonais de um polígono, de qualquer polígono que seja, tá? Então, ó, o número de diagonais, e essas diagonais eu vou representar pelo D minúsculo, de um polígono com N lados. Então, N é o que vai representar o número de lados, tá? É dado por D igual a N vezes N menos 3, isso tudo dividido por 2, tá? Onde D é igual a diagonal e N é igual ao número de lados. Então, vamos supor que eu quero calcular quantas diagonais tem um hexágono, por exemplo, tá? Então, eu vou lá, N é um hexágono, são 6 lados. Então, o N eu vou substituir por 6, então vai ficar 6 vezes
6 menos 3, vou efetuar a multiplicação, o resultado que der eu vou dividir por 2. A partir daí, eu vou ter o número de diagonais do meu hexágono, sem ter que ficar traçando as diagonais, como eu fiz aqui para mostrar para vocês, tá certo? Embora esse processo seja importante, nos exercícios são pedidos, tá bom? Então, é isso, galera. A gente fica por aqui nesse primeiro momento. Bons estudos!